Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e esta é mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase EJA. Nosso tema da aula de hoje são as regras, casos e usos da crase. Um assunto muito interessante. Às vezes as pessoas, professor, a crase é muito difícil. Não é. Se você prestar atenção, entender bem as explicações, você vai ver que a ocorrência de crase não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Crase. O que é a crase, minha gente? É um fenômeno que indica a fusão de dois ais. Ou seja, a fusão, junta os dois, fica um só. Um é a preposição, o outro é o artigo definido feminino. Então ela serve para evitar a repetição, para não colocar a mais a, né? Nas situações em que precisamos utilizar a preposição a juntamente com a vogal a. Então a gente junta e fica uma só e colocamos o acento grave, que é esse acento ao contrário do acento agudo. Ele fica em posição contrária. É chamado de acento grave. Essa fusão da preposição a com a vogal a forma um único a. Então, representada pelo acento grave. Observe esta frase. Vou à escola. Vejam que escola é uma palavra feminina, é a escola. E quem vai, vai a algum lugar. Então, a preposição e a vogal para definir a escola. Então, para que não escrevamos assim, vou à escola, a gente junta, coloca o acento grave, indicando que ali há a ocorrência de crase. O verbo ir, né? Quem vai a algum lugar. Olha a explicação aí, está destacado em vermelho. Escola, nós sabemos que é um substantivo feminino, é uma palavra feminina, a escola. Antes dele a gente coloca o a. Então, para saber se tem crase ou não, diante da palavra feminina, você substitui, uma dica é substituir a palavra por qualquer uma masculina. Por exemplo, vamos substituir a palavra feminina escola por colégio. Colégio é uma palavra masculina. Aí não vai ocorrer a crase. Por quê? Porque não vai aparecer os dois A's, vai aparecer a preposição, mas o outro A, a vogal A, não aparece. Porque se a palavra é masculina, é o colégio. Veja aí, ó, o exemplo é vou ao colégio. Este ao é a junção, é a fusão da preposição a mais a vogal o, que é o artigo definido masculino para a palavra masculina colégio. Então vou ao colégio. Se eu vou ao colégio, eu vou à escola. Continua a preposição, mas muda a vogal é igual. Então a gente junta, bota apenas um a e coloca o acento grave, isso diante das palavras femininas, certo? Então, a dica para saber se tem crase diante de uma palavra feminina é substituir a palavra feminina por qualquer uma masculina. Deu ao, a mais o, ao, crase nela. Então, a gente tem, professor, é muito fácil, é só colocar a crase diante de palavra feminina. Mas não é simples assim, nem é sempre assim. Existem as exceções. Então vamos às regras, os casos e usos da crase. Quando não ocorre crase? Não ocorre crase. Vejam bem, antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Veja aí, que a gente não ficar com o pensamento que sempre que tem palavra feminina acontece a crase. Não, mesmo que a palavra seja feminina, mas estiver no plural, antecedidas pela preposição a no singular, então não ocorre crase. Vejam os exemplos. Este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. A polêmica foi relativa a mulheres defensoras da emancipação feminina. As bolsas de estudo foram concedidas a alunas estrangeiras. Vejam aí as palavras femininas, pessoas, mulheres e alunas estão no plural. E estão antecedidas pela preposição a, que não está no plural, no singular. Então aí não há crase, não ocorre crase. Certo? Agora atenção. Caso se especifiquem os substantivos femininos através da utilização do artigo definido as,
no plural, aí sim ocorre crase. Dada a contração desse artigo com a preposição a mais as. Aí a gente coloca as com crase, com acento grave, indicando a ocorrência da crase. Vejam as frases que eu disse, que não ocorre crase, com a preposição com o S, né, no plural. Este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. Aí sim, aí tem crase. A polêmica foi relativa às mulheres defensoras da emancipação feminina. As bolsas de estudo foram concedidas às alunas estrangeiras. Não é? E a gente pode fazer até a pergunta ao próprio verbo. Este artigo se refere a quem? Por isso que ele pede a preposição. Este artigo se refere às pessoas. A polêmica foi relativa a quem ou a quê? As mulheres defensoras. As bolsas de estudo foram concedidas a quem? Né? A gente consegue algo a alguém. Então, as bolsas de estudo foram concedidas a quem? Às alunas estrangeiras. E não ocorre crase em expressões com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas. Palavras repetidas, mesmo que seja feminina, não ocorre crase em hipótese alguma. Exemplos. Estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia. Olha aí, expressão repetida dia a dia. Não há crase. Gota a gota, minha paciência foi enchendo. Preciso conversar com você face a face. Por favor, permaneçam lado a lado. Então, expressões com palavras repetidas não ocorre crase. Outras expressões repetidas são frente a frente, cara a cara, semana a semana e por aí vai. Todas sem crase. Não ocorre crase antes de substantivos masculinos. Palavra masculina, não há crase, porque não há o artigo definido, a vogal A, a vogal O, o artigo definido masculino O. Então a gente não usa crase de maneira nenhuma antes de substantivos masculinos. Por exemplo, gosto de andar a pé. Veja que pé é o pé. É um substantivo masculino. Este passeio será feito a cavalo. Será estipulado um tipo de pagamento a prazo. Escreva a lápis, assim podemos apagar o que for preciso. Ok? Mas esta regrinha, não ocorre crase antes de substantivos masculinos. Palavra masculina não pede a ocorrência da crase. E também, jamais coloque crase antes de verbos. Não ocorre crase antes de verbos. Olha aí os exemplos. Não sei se ela chegou a falar sobre esse assunto. Falar é um verbo, então não colocamos a crase. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. O arquiteto está começando a renovar essa casa. Meu irmão se dispôs a ajudar no que fosse necessário. Então, duas regras aí nesse slide: não ocorre crase antes de substantivos masculinos e também não ocorre crase antes de verbos. Não ocorre crase antes da maior parte dos pronomes. Exemplos. Desejamos a todos um bom fim de semana. Veja aí, não tem crase, mesmo que fosse no feminino. Desejamos a todas um bom fim de semana. Aí sem crase também, porque não aparece o O, não é ou todos. Então não pode ter crase para o feminino. E também, aí desejamos a todos, masculino também não. Você já pediu ajuda a alguém? Olha, alguém é um pronome sem gênero. Dei todos os meus livros a ela. Refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Então, esses pronomes aí não ocorre crase antes deles. Agora, atenção. Antes de alguns pronomes pode ocorrer a crase. Tem alguns pronomes que pedem a crase. Por exemplo, não entregamos o trabalho à mesma professora. Né? Foi a outra professora. Não entregamos o trabalho à mesma. Se a gente trocar professora por professor, como é que ficaria? Não entregamos o trabalho ao mesmo professor. Aí aparecia o ódio, por isso que coloca a crase aí.
neste pronome mesma. Vejam o próximo. Eu pedi a fatura à própria gerente do estabelecimento. Eu pedi a fatura ao próprio gerente do estabelecimento. Esta é a reportagem a qual me referi e a cena a qual assisti foi chocante. Porque quem assiste, assiste a algo, né? A cena a qual assisti foi chocante. Ok? Continuemos. E não ocorre crase diante de pronomes de tratamento, com exceção desses três: senhora, dona e senhorita. Para esses três aí, senhora, dona e senhorita, a gente coloca crase. Para todos os outros pronomes de tratamento, não ocorre crase. Vejam os dois exemplos, quando ocorre e quando não ocorre. Dei uma rosa a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento que tanto serve para o feminino quanto para o masculino, por isso que não tem crase. Dei uma rosa a Vossa Excelência, sem crase. Mas no caso da exceção, a senhorita, ó, dei uma rosa à senhorita, tem crase. Né? Se eu trocar senhorita por senhor, dei uma rosa ao senhor. Aí entra o ó, por isso que tem a crase aí. Senhor, dono, né? Senhorito, podia ser o senhorio. Dei uma rosa à senhorita. Então, senhora, dona e senhorita são a exceção dessa regra. São exceções dessa regra. Os outros pronomes de tratamento não ocorrem crase. Quando a crase é facultativa, o que é facultativa, professor? Facultativa é você pode fazer ou não, você pode colocar a crase ou não, fica a seu critério. Se você colocar, está correto, se você não colocar, também está correto. Certo? Você é quem decide. É facultativa. Certo? Diante de pronomes possessivos femininos, é facultativo o uso do artigo. Então, quando houver a preposição a, será facultativa a ocorrência de crase. Você coloca se quiser. Por exemplo, referi-me à sua professora. Referi-me à sua professora. Está sem crase, está correto. Referi-me à sua professora, também está correto com a crase. Então você coloca a crase se quiser, porque sua, seu, sua, teu, tua, né? Pronome possessivo feminino, sua, tua. Não é obrigatório o uso do artigo, aliás, a preposição, então não, a crase é facultativa, você coloca se quiser. Ambas as construções estão corretas. Olhem as outras. Fizeram referência à minha falecida mãe. Minha, pronome possessivo feminino. Fizeram referência à minha falecida mãe. A minha com crase lá na vogal A. Ok? É facultativo diante de pronome possessivo feminino. Você coloca se quiser. É facultativa também a crase antes de nomes próprios femininos, nomes próprios, nomes de pessoas, nome de mulheres. Enviei cartas a Heloísa. Enviei cartas a Heloísa. Este A em azul aí está com a crase. Então você, é a seu critério, você coloca se quiser, facultativo. Atenção, não ocorre crase em contexto formal e na nomeação de personalidades ilustres, porque nestes casos, segundo a norma culta, não se usa artigo definido. Exemplos. Em seu discurso sobre poesia, fez referência a Cecília Meirelles. A cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector. Veja aí, como são personalidades ilustres, né? Duas grandes escritoras, já falecidas, inclusive na aula de crônicas, eu comentei sobre elas. Não se usa crase, porque são vultos históricos, ok? Segundo a norma culta, não se usa artigo definido, então não é a Cecília Meirelles. Então, Cecília Meirelles faz parte da nossa história literária. Então, não tem crase. Mas pessoas comuns, que não são personalidades ilustres, aí a gente pode usar ou não. Por isso que eu acho que é até bom que seja facultativo, porque se você colocar, você também não errou. Se você colocar, você também... né, está certo. Vamos para a próxima regra. É facultativo o uso da crase depois da preposição até.
antecedendo substantivos femininos. Veja aí, já é preposição até. Então você coloca a crase depois, se quiser. Vejam aí. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Um com crase e outro sem crase. Todas as duas estão corretas. Fui até a secretaria com crase. Então, diante, né, aliás, antecedendo, né, substantivos femininos, a preposição até, depois dela, não é obrigatório o uso da crase. Outros casos, a palavra casa. Vejam bem, tem um detalhezinho para a palavra casa. A casa onde moramos dispensa o artigo, sem ele nada de crase. Mas se a palavra vier especificada, exige crase. Observe estes casos. Regresso a casa sempre que posso. Eu não especifiquei qual casa, de quem é a casa, se é minha, se é dos outros, se é... Então não usa crase quando você não especifica a palavra. Regresso a casa sempre que posso, sem crase. Mas quando eu digo, voltarei à casa de meus primos, aí eu estou especificando de quem é a casa de meus primos, aí eu tenho que colocar a crase. Fui à casa de minha avó, crase. Então, logo, crase somente na casa dos outros. Ok? Foi a dica para a palavra casa. Tenha cuidado com os nomes de cidades, estados e países, pois são caprichosos. Às vezes pedem um artigo, outras vezes não. O que fazer? Dica: substitua o ir por voltar. Veja o quadrinho verde aí. Se ao voltar, volto da, crase no ar. Se ao voltar, volto de, crase para quê? Observe. Olha o exemplo número 1. Vou à França. Tem crase ou não tem? Vou à França. Vamos substituir o verbo ir por voltar. Volto da França, volto da. Então, logo, crase no ar. Então, vou à França, tem crase. Veja o número 2. Vou a Roma. Volto de Roma. Então, não apareceu da, né? Que é a junção da preposição de mais a. Apareceu de mais é. Volto de Roma. Então, não tem crase. Só tem crase se apareceu da. Então, vou a Roma é sem crase. Mas tem uma observação. Se houver um adjunto adnominal que determine o lugar, aí ocorre crase. Vejam só o exemplo. Vou a Roma dos imperadores. Esse dos imperadores é um adjunto adnominal. Que se refere a Roma. Vou a Roma dos imperadores. Então tem crase. Tá certo? Agora se for só vou a Roma, eu volto de Roma, aí não teria crase. Veja, faça a volta aí de Roma dos imperadores. Vou a Roma dos imperadores. Volto de Roma ou da Roma. Volto da Roma dos imperadores. Aí aparece a crase. Se houver uma adjunta nominal que determine o lugar, ocorre crase. Se não, a gente substitui o verbo ir por voltar. Se der da, crase no ar. Se der de, crase para quê? Próximo slide. Na palavra terra, olha aí, a palavra terra, significando planeta, o nosso planeta, ocorrerá a crase. Por exemplo, os astronautas voltaram à Terra. Veja até, a Terra está escrito com letra maiúscula, o nosso planeta, então tem crase. Significando terra natal, lugar de origem, lugar onde a pessoa nasceu, ou alguém nasceu naquele lugar. Então veja aí a frase. Irei à terra de meus avós. Aí a terra não é o planeta, é a terra natal, é o lugar de origem. Também tem crase. Ok? Então a gente já sabe que significando planeta ou significando terra natal, nós colocamos crase. Significando chão firme em oposição a mar ou a bordo, não ocorrerá crase. Aí não tem. Exemplo, os marinheiros voltaram à terra. Nem é o planeta, nem é o lugar de origem, a terra natal. É o chão firme, é o solo.
palavra terra aí tem um sentido de chão firme, o solo, em oposição a mar ou a bordo. Então não colocamos crase. Os marinheiros voltaram à terra. Eles estavam no mar e voltaram à terra, sem crase. Para a palavra terra, só a crase quando significar planeta ou terra natal. Próximo slide. Ocorre crase antes da indicação exata e determinada de horas. Olha, é muito importante horas agora, para a gente não se confundir depois. Dica: substitua a hora por meio-dia. Se na troca surge ao, crase nela. Veja um exemplo. Meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Esse às 6 da manhã pede a crase. Se a gente trocar 6 da manhã por ao meio-dia, né? Vai ficar: meu filho acorda todos os dias ao meio-dia. Então tem que ter crase. Às 6 da manhã. Chegaremos a Brasília às 22 horas. Poderia ser: chegaremos a Brasília ao meio-dia. A missa começará à meia-noite, ao meio-dia. Então, é muito fácil saber se ocorre a crase, né? Para horas, para a indicação exata de horas. É só trocar a hora por meio-dia. Se der ao, aí crase nela. Agora uma observação. Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre crase. Por exemplo, estou esperando você desde as 6 horas. Estou esperando você desde as 6 horas. Não tem crase, porque esse desde já é uma preposição. Certo? Se você trocar 6 horas por meio-dia, veja que não vai aparecer o ao. Estou esperando você desde o meio-dia e não ao meio-dia. Por isso que não há crase, que a preposição desde já faz o papel. Não precisa juntar, né, com a vogal A. Não há o A da preposição. Desde já é a preposição. Estou esperando você desde as 6 horas. Sem crase. Marcar o almoço para as 2 horas da tarde. Então, para as 2 horas da tarde não há crase. Se eu disser trocar por meio-dia, marcar o almoço para o meio-dia. Entendido? Vamos para o próximo slide. A palavra distância. Diante da palavra distância, só ocorrerá crase se a distância estiver especificada. Olha a primeira frase aí, ó, sem crase. Reconheci-o a distância. Não tem crase, porque eu não especifiquei a distância de quantos metros, de quantos quilômetros, não disse. No segundo, reconheci-o a distância de 200 metros. Aí sim a gente coloca a crase, porque a distância está especificada. A distância de 200 metros. Eu reconheci-o a distância de 200 metros. Aí sim a crase. Não se usa crase antes de um numeral, exceto horas, conforme nós já vimos anteriormente, né? A crase para as horas. Antes de um numeral, a gente não usa crase. Exemplo, o número de concorrentes chegou a 527. Esse a 527 é um numeral, a gente não usa crase. Está escrito por extenso aí. O hotel fica a 2 quilômetros daqui. Não usa crase, é numeral. 2. O motorista conduzia a 180 km por hora. 180 está aí o numeral, a gente também não usa crase. Então não se usa crase antes de um numeral. E só diante da palavra distância, só se a distância for especificada. Vamos ao próximo. Vender à vista tem crase? Vender à vista tem crase? Vender à vista. Veja o masculino, vender a prazo. Veja que vender a prazo não há crase, porque prazo é uma palavra masculina. Não pede a ocorrência de crase. Então, por que vender à vista tem crase? Apenas para evitar mal-entendidos. Sem o acento, confunde-se com vender à vista, ou vender o olho, né? Que a gente não chama o olho vista, né? Então, para não há esse mal-entendido, para que não haja ambiguidade, a gente coloca crase na expressão vender à vista, que é comprar
fazer o pagamento em espécie, em dinheiro, né? Vender à vista. Entendido? Vender à vista é com crase. Casos especiais. Casos especiais, ocorre crase diante das palavras moda e maneira e das expressões adverbiais a moda de e a maneira de, mesmo que essas palavras fiquem subentendidas. Por exemplo, fizemos um churrasco à gaúcha. Veja que esse a gaúcha tem crase, porque fizemos um churrasco à maneira gaúcha, à moda gaúcha. Está subentendido aí essas expressões adverbiais. Então temos que colocar crase. Comemos bife à milanesa, frango a passarinho e espaguete à bolonhesa. Pedro cortou os cabelos a Neymar, ou seja, a moda de Neymar, a maneira de Neymar. Cortou os cabelos igual ao Neymar. Certo? Crase aí. Próximo slide. Nos adjuntos adverbiais de modo, de lugar e de tempo femininos ocorre crase. À tarde, à noite, às pressas, às escondidas, às escuras, às tontas, à direita, à esquerda, à vontade, à revelia, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz e muitas outras. Adjuntos adverbiais de modo, de lugar e de tempo ocorre crase. Nas locuções prepositivas e conjuntivas femininas, também ocorre crase. À custa de, à procura de, à espera de, à falta de, à medida que, à proporção que, crase. Também ocorre crase nos adjuntos adverbiais de meio ou instrumento. Exemplos. Preencheu o formulário a caneta. Está vendo? Não foi a caneta sozinha que preencheu o formulário. Alguém utilizou a caneta para preencher o formulário. Então, é uma adjunta adverbial de instrumento. Preencheu o formulário a caneta. Então, crase. Ela lavou as roupas delicadas à mão. Não é? Foi o meio utilizado, as mãos. Ela lavou as roupas delicadas com as mãos. Com a mão. Então, ela lavou as roupas delicadas à mão, crase. João trancou a porta à chave. Entendeu? A porta está trancada à chave. Ele trancou a chave. Foi o instrumento que ele utilizou. Né? Ele trancou a porta com a chave. Ok? Ocorre crase quando há a contração da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. A preposição a mais aquele é igual aquele com a crase. A mais aquela, aquela com crase. A mais aquilo, aquilo, crase. Exemplos. Fui àquele serviço para resolver esse problema. Apenas dou a encomenda àquela funcionária. Refiro-me àquilo que aconteceu semana passada. Entendido? Então, quando há contração da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, a gente coloca a crase. Fui àquele serviço. Quem vai, vai a algum lugar. Tem uma preposição aí, ó. Fui, né? Fui a aquele serviço. Então, para não ficar a aquele serviço, a gente faz a junção da preposição a com o a do pronome demonstrativo, aquele. Então fica aquele com crase. E assim para aquela e também assim para aquilo. Muito bem. Terminamos a aula de hoje. Vamos fazer a correção dos exercícios da aula anterior. Lembram que a aula anterior foi o gênero textual crônica? Muito bem. Então vamos às respostas dos exercícios da aula anterior. Gênero textual crônica. Questão 1. Por que a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, relatando a descoberta do Brasil, não é considerada uma carta, e sim uma crônica no melhor dos estilos de testemunha ocular da história? Vamos à resposta. Por que a carta de Pero Vaz é uma crônica e não uma carta? Porque o autor respeitou todas as técnicas da cronologia,
com datas e até horários, descrevendo passo a passo os acontecimentos, como uma crônica. Então a resposta é a letra A. Questão número 2. A questão de número 2, qual alternativa está correta em relação ao gênero textual crônica? Vamos à resposta? Resposta é a letra C. Resposta da questão número 2, letra C. São textos muito pessoais, que mesclam informação, crítica e poesia, para trazer ao leitor uma visão bastante particular que um autor tem sobre determinada questão ou assunto. Questão número 3. É um texto aí, ó. Era um pavão branco, pousado no ar, por cima dos telhados. Era uma noiva que caminhava pela noite, sozinha, ao encontro da sua festa. Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como a lua, sol, estrelas. O trecho acima foi extraído da crônica O Fim do Mundo, de Cecília Meirelles, e caracteriza o lirismo da escritora. Qual a classificação que podemos dar a essa crônica? Que tipo de crônica é essa? Resposta, letra D. D de dado, é uma crônica poética. Olha aí, a crônica poética é a letra D, não é? Porque a poesia nesta crônica é um lirismo. Cecília Meirelles gostava muito de fazer isso com suas crônicas. Questão número 4. Texto curto que se concentra em só um fato, algo do cotidiano. Por exemplo, algo visto na rua, algo que aconteceu no dia. Poucos personagens, só mesmo os envolvidos diretamente no fato contado. Podemos definir esse tipo de texto como? Resposta, letra B, crônica narrativa. É a questão número 4, a resposta é uma crônica narrativa. Né? É um texto curto que se concentra em só um fato, algo do dia a dia. Poucos personagens, só mesmo os envolvidos diretamente no fato. Questão de número 5, a última questão da aula anterior, olha o texto. Quer dizer, um responsável atropela um ciclista na ciclovia, arranca-lhe um braço, foge, joga o braço fora e, pelo visto, não há nada de excepcional nisso. Se não é uma situação excepcionalíssima, não sei mais o que é normalidade. O trecho acima foi escrito por Zueni Ventura, em Crônica de um Acidente. A qual tipo de crônica podemos relacionar? Resposta, letra D, crônica jornalística, ok? Muito bem, estas foram as respostas dos exercícios da aula anterior. Vamos para as 5 questões da aula de hoje. Exercícios da aula de hoje, cujo conteúdo foi as regras, os casos e usos da crase. Questão de número 1. Quanto ao uso da crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. Olha aí. Recorreu à mãe e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Está faltando os azinhos aí, se tem crase ou não. Vejam bem. Recorreu à mãe e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Então, alternativa A, crase no primeiro A e no último e no meio não. Então, vocês observem aí, A, B, C e D, qual melhor se encaixa lá para o uso da crase nas lacunas do texto. Responderam? Muito bem, na próxima aula eu darei as respostas. Vamos para a questão número 2. Em qual alternativa encontramos o correto uso da crase? Só uma delas está correta em relação à crase. Vamos ler. Letra A. Às 19 horas irei à igreja e depois da missa à casa do meu amigo Pedro. Veja que aí todas têm crase. Às 19 horas com crase, irei à igreja com crase, tem crase. E a casa do meu amigo Pedro tem crase. Está correto? Letra B. Às 19 horas, irei à igreja e depois da missa, a casa do meu amigo Pedro, só não tem crase aí na última, né? Oração ali, a casa do meu amigo Pedro, ó. Está correto? Qual deles é? Qual dessas alternativas? Porque todas são iguais, só muda o acento grave em relação ao uso da crase. Então, observem todas e assinale qual alternativa está correta, né? Para o uso da crase.
Vamos para a questão de número 3. Em qual alternativa encontramos o correto uso da crase? Vamos marcar aí de novo qual é que está certa. Tem uma certa e 3 estão erradas. Olha a primeira. Ele não vende à vista, só a prazo. Veja a crase aí se está correta. Letra B. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. Letra C. Preciso conversar com você cara a cara. Letra D. Enviei uma mensagem à dona do estabelecimento. Então, apenas uma alternativa está correta quanto ao uso da crase. Vamos para a questão de número 4. Em qual alternativa encontramos o correto uso da crase? Também só tem uma certa aí em relação à crase, as outras estão erradas. Letra A. O senador retornou a Brasília. Letra B. Nas férias viajaremos à Bahia. Letra C. Amanhã iremos a Belo Jardim. Letra D. Irei a Salvador no próximo final de semana. Apenas uma está correta quanto ao uso da crase. Observem e marquem, na próxima aula eu darei a resposta. E vamos para a última questão da aula de hoje, dos exercícios. A questão de número 5. A alternativa que preenche corretamente as lacunas é... Olha aí, eu vou ler como tivesse colocado com o A. Vou para o campo às 10 horas. Tem crase ou não? A partida de futebol está marcada para as 11 horas. Tem crase ou não? Então, logo mais nos encontramos, até as 4. Então, observe aí as lacunas, são 3 lacunas para vocês colocarem se tem crase ou não. Então, responda aí, 4 alternativas, apenas uma está correta. Tudo bem? Mais um tempinho só para vocês conseguirem ler as alternativas e tentar encaixar nos espaços que estão faltando. Muito bem. Então, questão número 5. Essas 5 questões, na próxima aula, eu darei as respostas. Estamos encerrando, minha gente, mais uma vez, a nossa aula de língua portuguesa de hoje, cujo tema foi as regras, casos e usos da crase. Esta aula de língua portuguesa foi para o 9º ano e a 4ª fase EJA. Eu sou o professor Heraldo Cunha, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus, muito obrigado.